Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesta noite, nesse momento tão especial que nos permite ter a possibilidade de falar um pouquinho sobre a questão da tradução bíblica. E seguramente nós teremos aí a oportunidade de poder aprender um pouco mais a respeito desse tema, desse assunto, que servirá aí para a nossa reflexão e conhecimento das coisas relativas à Escritura Sagrada. E hoje, então, vamos pensar sobre isso. Nós temos aí uma trajetória que envolve o conhecimento essa área, por ter trabalhado na área linguística e ter trabalhado com 2 projetos detalhados de muitos anos de tradução. E hoje ali no Seminário do Sul, nós também estamos focalizando a importância das línguas originais e conhecimento da Escritura. Então hoje vamos começar a nossa aula, a nossa reflexão, pensando sobre a questão da tradução da Bíblia. Talvez não fique claro para a gente todo o processo importante que envolve a tradução bíblica, porque a língua portuguesa é uma língua bastante premiada pelo fato de ter diversas versões de todos os tipos à nossa disposição. Mas quem pode imaginar a dificuldade dos primeiros que começaram a ler a Bíblia hebraica e tentaram traduzir alguns conceitos para o grego. A dificuldade dos judeus de Alexandria, quando foram mexer com a Septuaginta, ou de Tertuliano, que tentou criar vários nomes latinos a partir daquilo que já existia no grego. E nós não fazemos ideia de como isso é importante, porque nós já temos muitos anos, décadas, séculos, uma versão ou várias versões na nossa língua. Mas é interessante, à medida que o Evangelho se difunde no mundo, muitas novas línguas têm que lidar com isso. A importância da tradução da Bíblia é valiosa, porque dela depende a evangelização, missões, edificação, educação, tudo começa com a Bíblia que a gente usa. E esse desafio no mundo é grande. Há várias traduções bíblicas que são ultrapassadas, que as pessoas não entendem mais em vários lugares do mundo. Uma história interessante de um sujeito, alguns anos atrás, mais ou menos 40 anos atrás, tentou dar um Novo Testamento para um amigo dele nos Estados Unidos. E o sujeito pegou, começou a ler e falou: puxa, onde você arrumou esse livro? É muito engraçado, tem palavras aqui que a minha bisavó falava. Eu nunca mais ouvi falar disso em lugar nenhum. Esse livro realmente é muito engraçado, você pode me arrumar mais alguns? E ele ficou surpreso pelo fato de ter um texto que não podia comunicar. Nós temos traduções inadequadas para o ensino do Evangelho. Na verdade, há textos bíblicos confusos e que muita gente nem faz ideia. Há centenas de povos no mundo sem a oportunidade de ler um livro tão valioso para a história humana, que tem a ver com aquilo que encontramos no chamado Antigo Testamento e no Novo Testamento. Talvez a gente não tenha ideia que esse projeto de tradução bíblica começa com um grande desafio quando a comunidade judaica, vivendo no mundo helenizado, teve a necessidade de tentar apresentar as ideias que estavam no Tanar, ou na Torá, para essa realidade, especialmente na comunidade de Alexandria, quando foi feita a primeira tradução que teve impacto na história do Antigo Testamento para o grego, do hebraico aramaico para o grego aí em torno do final do 3º século a.C. À medida em que a fé cristã, saindo ali das suas raízes judaicas e hebraicas e começando a espalhar-se pelo mundo romano, de cultura ainda predominantemente grega, se manifesta, logo começam a surgir versões que surgem no 2º e 3º século, como a Peshita siríaca, uma espécie de variação do aramaico, a versão armênia, um dos primeiros povos a ter o Novo Testamento na sua língua, e a versão copta, o
uma língua falada antigamente na região da Etiópia. E depois, o que vai moldar, inclusive, o que a gente pode chamar de alma do mundo ocidental, duas traduções vão ter impacto: a Vulgata Latina de Jerônimo, que fez grande parte do seu trabalho na cidade de Belém, e também a tradução feita pelo famoso estudioso Capadócio, o Filas, para o gótico, língua germânica e ancestral daquilo que depois vai se tornar o inglês, o alemão, trazendo essa riqueza monoteísta, conceitos de raízes hebraicas na cristandade aí para esse mundo europeu. E mais tarde, não demora muito, quinto e sexto século, nós vamos ver a Bíblia traduzida para o árabe, para o persa e para o eslavônico, língua antiga das raízes aí eslavas. Mais tarde, isso vai ter um desdobramento maior do mundo eslavo, especialmente a partir do século IX e X depois de Cristo. Então, aí nós podemos ver como a ideia de tradução bíblica acompanha a história da própria cristandade. A gente talvez não faça ideia, mas a língua portuguesa é uma das línguas das primeiras a terem iniciado aí o projeto de tradução bíblica. Desde o século XIII, mal o português tinha nascido, né? Quando Portugal finalmente adquire a sua identidade, da época de Dom Alfonso Henriques, em torno de 1136, século XIII, 1215, o rei Dom João já ordena que se faça uma tradução do começo do livro de Bereshit, livro de Gênesis. Há alguma coisa feita nesse período, algumas tentativas, mas em função de uma série de circunstâncias religiosas e históricas, a língua portuguesa só vai receber uma tradução de fato, feita a partir das línguas originais, através de um jovem que pouca gente imagina, que era tão jovem que na verdade era adolescente, mais ou menos com 16 anos de idade, quando ele começa, chamado João Ferreira de Almeida, que é ajudado pelos irmãos reformados holandeses da Batávia. Fez um trabalho que teve o Novo Testamento publicado em 1681, e a Bíblia, que não foi completada por ele, mas também por um holandês chamado Joseph Jacobs Open den Akker, que terminou aí em 1753 somente, o texto todo, depois de ter sido terminado em 1748. Essa tradução de Almeida, se algum dos amados e queridos aqui nesta noite tivesse oportunidade de ler, talvez a entendesse tanto quanto os textos originais. Em alguns casos, talvez o original seria mais fácil. Por exemplo, lendo o Pai Nosso de Almeida, a gente vai ler a famosa frase: não nos deixes cair em tentação, dizer não nos metas em tentação, né? Só para você perceber a distância do que significa esse português mais arcaico. Então, essa Bíblia, que nós não temos à disposição de jeito nenhum, passou por uma série de revisões, e vale a pena destacar que talvez a última sobrevivente ainda que está à disposição é de 1940, a antiga corrigida da Juerp, que foi a primeira Bíblia impressa no Brasil, mesmo por causa da ocasião da Segunda Guerra Mundial, já que as Bíblias sempre vinham principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Na verdade, se multiplicaram tantas variações que nem convém mencionar entre os santos, tantas quantas existem à nossa disposição. São pelo menos 4 corrigidas, 2 atualizadas. Nós temos muitas Almeidas hoje e elas são bastante diferentes. Agora, diante dessa história e dessa realidade, a gente pergunta: qual é a razão por que surgem novas versões? Qual é o motivo? Será que isso é de fato uma necessidade? Será que isso faz sentido? Uma das razões fundamentais por que isso é tão importante tem a ver com a arqueologia. Talvez pouca gente imagine, mas a arqueologia existe aí há cerca de mais ou menos 2 séculos, desde a presença francesa a partir de Napoleão, depois com os ingleses chegando nas terras do Oriente Médio, que começam
a ter contato com os monumentos da Idade mais Antiga, começa a haver um interesse de estudar a cultura do Egito, desde que quando François Champollion foi capaz de ler a Pedra da Roseta, quando o Rochedo de Berrinstum foi devidamente interpretado na Mesopotâmia, houve um grande progresso na arqueologia. E para a arqueologia na região do Oriente Médio, particularmente Israel, Jordânia, Egito, Síria, Líbano, ali Turquia, toda essa região, o surgimento do Estado de Israel foi extremamente valioso e significativo para o crescimento da pesquisa arqueológica, juntamente com o desenvolvimento da tecnologia recente. Então, o que acontece? A grande verdade é que a Bíblia não muda propriamente, o texto sagrado não é que recebe modificação. O que a arqueologia permitiu que nós viéssemos a entender? Que diferença faz, por exemplo, como vamos ouvir hoje, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, a descoberta de uma língua como o ugarítico, ou como o acadiano, que é como língua semítica ocidental, é parente do hebraico. O grande número de manuscritos, papiros e mesmo os manuscritos alexandrino, vaticano, sinaítico, estudado, toda essa compreensão desse mundo antigo nos permite um entendimento muito maior do que nós tínhamos antigamente. Recentemente, eu estive vendo em Harvard uma exposição da cultura de Nuzi, uma coisa interessante que eles descobriram lá, que ajuda a gente a entender o livro de Gênesis, que é aquilo que acontece com Abraão, quando Abraão vai ali, né, juntamente com Agar, com o consentimento de Sara, gerar Ismael. A gente pensa, que história é essa para ter essa ideia de Sara de dizer para Abraão: olha, você tome a minha serva, como se ela tivesse tido alguma espécie de impulso estranho. Isso era uma espécie de lei do mundo antigo que havia no contexto semítico ocidental. Quando uma senhora de boa condição financeira não tinha filhos, a sua serva tinha filho para ela. Então, nesse sentido, se compreende muito. Para a gente entender essa realidade, vale a pena descobrir que os textos bíblicos que nós temos traduzidos são feitos a partir de um texto básico que é publicado pela Sociedade Bíblica Alemã, Deutsche Biblische Gesellschaft, a Bíblia Hebraica Stuttgartense, que tem sido estudado mais, hoje tem uma edição mais aprofundada. Em Israel também tem se feito um estudo mais detalhado, a partir do chamado Códice de Leningrado, que é estudado, avaliado junto com o Códice de Alepo, comparado com a Septuaginta, com o Pentateuco samaritano, com as antigas traduções aramaicas chamadas Targums, manuscritos do Mar Morto. Os estudiosos da crítica textual trabalham para nos dizer o que possivelmente é o texto mais próximo do original. Semelhantemente, nós temos a 27ª edição do trabalho de Eberhard Nestle Kurt Aland, que faz a mesma coisa, avaliando os papiros mais antigos, os códices completos do Novo Testamento, as citações dos pais da igreja, outras versões antigas. Esse trabalho fundamental é um ponto de partida daquilo que vai a se tornar tradução da Bíblia. Uma segunda razão que a gente começa a entender por que a tradução vai fazer todo sentido está ligado ao fato do que se tornou a linguística, do seu desenvolvimento como disciplina, como nas ciências humanas. Antigamente, os tradutores imaginavam que se a gente pudesse pegar as palavras de uma língua e colocar na outra língua as mesmas palavras, que isso ia dar certo. Mas a gente sabe que não funciona. Qualquer pessoa que chegue e diga para o outro "How do you do?", ninguém vai traduzir isso em português como você faz, porque isso vai ter que fazer de novo, não vai dar certo, né? A gente sabe que uma coisa estranha que nós temos em português, que a expressão "pois é" significa sim. Uma moça colombiana estava em São Paulo, entrou na loja e imediatamente chegou o vendedor e virou para ela e falou "pois não?". Ela assustou e disse "eu tenho que sair". Ele falou "não para mim, está pedindo para não ficar lá". E ela saiu. Isso era uma colombiana falando espanhol, uma língua muito próxima do português.
Então a linguística, especialmente depois de Ferdinand de Saussure, começou a entender o fenômeno da linguagem de maneira muito mais adequada, permitindo que a concepção de como se faz uma tradução deve-se ir além de uma mera ideia de uma tradução palavra por palavra, porque a língua tem um aspecto muito mais profundo do que essa dimensão imediata. Então, nesse sentido, novas versões surgem à luz das pesquisas da linguística. E algo que certamente vai fazer toda a diferença para nós tem a ver com a língua portuguesa. Na verdade, todos nós aqui falamos latim, só que o nosso latim está um pouco diferente. Ele evoluiu do caso acusativo, do latim popular, ficou tão diferente que os latinos da Lusitânia já não entendiam mais os latinos que viviam na Itália, em Roma, os latinos que estavam na Gália. Eles não podiam mais conversar. E esse latim desenvolvido no meio das tribos celtiberas e no condado portucalense virou aquilo que a gente chama de português. Só que esse português continua mudando. Por essa razão, a própria língua exige que nós venhamos não a mudar o texto original, mas dizer o que está no original para a realidade do português do século XXI. Seguramente no século XXII, as boas versões do século XXI precisarão, no mínimo, de oração, porque a coisa certamente não irá muito bem. Para a gente entender o cenário das versões, a gente pode observar, existem versões e elas têm o seu valor, elas podem refletir para nós aspectos literários, ênfases no texto, a maneira como a coisa se constrói numa espécie de lógica interna, versões mais literais, desde as diversas revidas corrigidas, aqui abreviadas como RC, de 40, publicados pela SBB, pela Fiel, também pela antiga IBB Juerp, até as versões revisadas, as duas atualizadas, versão contemporânea, Almeida 21, até uma versão mais funcional. Em Portugal lançaram uma versão interessante, chamada em português corrente, muito boa, a NVI, que vai receber destaque e atenção hoje, e versões mais livres, que são versões, não é que elas estão se afastando do significado, elas têm mais liberdade de desdobrar esse significado do texto, tendo em vista a finalidade da comunicação. Destaque para o livro, que é uma versão portuguesa também, as duas versões na tradução da linguagem de hoje, e uma outra versão muito interessante, paráfrase bem livre, chamada A Mensagem. A gente talvez não faça ideia do que pode estar envolvido num projeto de tradução bíblica. Você imagina só, João Ferreira de Almeida sozinho, sem biblioteca do Seminário Batista Mineiro para ele consultar, sem ajuda dos manuscritos do Mar Morto e das aulas do Dr. Reutemann sobre o hebraico bíblico, sem muito material, comparado com um tradutor hoje. Pessoa que diz que um tradutor do século XVII é muito melhor do que um tradutor do século XXI, é como quem diz que um médico do século XVII, quando a pessoa tinha dor, ele punha sanguessugas na pessoa para ela parar de sentir dor, que esse é o tratamento ideal. Porque um simples tradutor hoje, um computador, com acesso a centenas de ferramentas em diversas línguas, tem uma vantagem muito grande. E as traduções responsáveis, elas são feitas por uma comissão de estudiosos com especialização em áreas diferentes, com concentração de conhecimento em áreas específicas, para que eles venham discutir o assunto junto e cheguem a uma conclusão que seja legítima. Ela tem que trabalhar com exegese e teologia, porque o texto vai refletir a compreensão, ele vai ser traduzido dentro de um contexto onde existe uma referência teológica, e ela precisa, portanto, nesse contexto de pesquisa técnica, da qual vocês vão ouvir bastante hoje, de ter softwares, programas bíblicos adequados, léxicos, comentários. Nós temos comentários bíblicos extraordinários. Estávamos conversando hoje com o Dr. Reutemann, falando do comentário bíblico de Amós, da Anchor Bible Series. Amós tem 9 capítulos, o comentário tem quase 1000 páginas.
E ele nem entra em interpretação, só as questões assim técnicas relevantes para entender o assunto. Eu estava lendo um comentário de Levítico do Dr. Jacob Bilbrom. Aí ele fala daquilo que é chamado redenho do fígado, ou gordura que cobre o fígado, a palavrinha iotérete. E tem uma discussão enorme para saber se é a gordura, se é o redenho, ou se é a protuberância da ponta do fígado. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Só para a gente entender a dimensão desse processo. As séries técnicas, revistas especializadas, tudo isso muito valioso. E claro, esse trabalho vai ser levado para um grupo de leitores. Por que as Bíblias têm linguagem diferente? Porque ela define um estilo. Que tipo de estilo? Por exemplo, por que a tradução da linguagem de hoje se apresenta do jeito que ela se apresenta? Porque ela leva em conta que a pessoa tenha 4 ou 5 anos de escolaridade. Então ela trabalha com vocabulário limitado. Quando você pega uma nova versão internacional, ela leva em conta a pessoa ter terminado o ensino médio. E se você pega uma Bíblia acadêmica, aí só talvez alguns da Academia Brasileira de Letras vão conseguir receber a bênção de compreender o texto. Então é necessário entender qual é o perfil desse texto, perfil religioso, uma tradução católica, uma tradução judaica, uma tradução evangélica. Você lê o Novo Testamento e fala que Jesus estava em Jerusalém, João 10, era a festa da dedicação. O que é isso? Qualquer pessoa do contexto judaico sabe o que é Hanukkah. Num contexto fora do ambiente judaico, Hanukkah não vai comunicar muito. A abrangência é uma versão para um público geral, para um público específico, e o nível educacional. Tudo isso deve ser trabalhado por etapas em que se observam todos os processos para produzir um texto final que deve interagir com vários leitores para ver como é que eles estão recebendo a comunicação desse projeto. Então, nesse sentido, vamos dar algumas considerações sobre o projeto que envolve a nova versão internacional para mostrar isso de modo prático. Aliás, agradecemos a editora Vida, apoiada também pela Bíblica, que tem divulgado e trabalhado 2 Bíblias muito valiosas, a NVI de estudos muito técnicos e objetivos, e a Bíblia arqueológica, que são muito úteis. Primeiro, uma coisa que precisa ser considerada. É possível fazer uma Bíblia batista, que deve ser inclusive a prova de água, que certamente vai ter que emergir em algum lugar. É possível fazer uma Bíblia presbiteriana, essa certamente não terá nenhum problema com água, é sempre distante disso. E uma Bíblia específica, uma muito pentecostal pode pegar fogo rápido, então é bom tomar cuidado. Então, nesse sentido, existem versões com propostas denominacionais. A NVI não caminhou nessa direção. É por essa razão que a gente vai encontrar na NVI muitas notas de rodapé que discutem o assunto, mostram a amplitude teológica. Por exemplo, a situação do batismo. Existe a tradução batismo com água, a nota de rodapé diz em água, e aí a gente deixa a discussão para que os pastores e professores de teologia continuem a ter trabalho, senão eles vão ficar desempregados se a tradução resolver tudo. Além disso, há alguns aspectos interessantes. A NVI é uma versão contemporânea no sentido de comunicar o texto para as pessoas de hoje. A gente não percebe, a gente não fala mais português, alguns falam evangeliquez. E precisamos de uma Bíblia com tecla SAP, quem escuta entende, porque senão fica difícil. O texto é traduzido com essa percepção, com o objetivo de fidelidade, nem sempre à forma, mas ao sentido do original. Nós vamos mostrar como é que isso acontece. Trabalhar com precisão na comunicação, não é só ser fiel, você precisa também dizer de uma maneira que fique claro, nem sempre fidelidade está associada à clareza. A pessoa às vezes diz algo muito correto que ninguém conseguiu entender, nem ele mesmo. O texto não só precisa ser fiel e preciso, mas ter beleza e clareza de estilo e dignidade de expressão. Claro que é um texto que vai falar de coisas relativas a Deus, expressar verdades do texto bíblico, não pode ser um texto que perca essa
referência tão valiosa. E no caso da NVI, claro, ela é uma versão evangélica. Por exemplo, quando a Bíblia traduz alguns textos onde nós lemos, arrependam-se, você pega uma versão católica, está escrito, penitenciai-vos. Aí você observa que a linguagem claramente é direcionada para a maneira como cada comunidade tem entendido aquele texto que aparece lá. Então vamos entender um pouquinho mais. Qual foi o foco que guiou a comissão que trabalhou por quase 10 anos para produzir o texto? Produzir o mesmo impacto que o texto original causou nos primeiros leitores. Ou seja, quando alguém da cidade de Filipos recebe a carta de Paulo e lê aquela carta, como é que isso falou forte? Como é que isso comunicou com força? O objetivo que foi direcionado para os tradutores passou por essa referência. É importante destacar que foram 19 estudiosos de área, denominação e perfil teológico diferentes. Os calvinistas foram trabalhar de livre decisão própria, por escolha deles, e os arminianos foram predestinados por Deus para fazer parte da comissão também. E tivemos dezenas de colaboradores e revisores. Foi utilizado o que há de melhor de recursos linguísticos no mundo. A comissão podia lidar pelo menos com 10, 12 línguas diferentes, pesquisando ao mesmo tempo em português, espanhol, francês, italiano, holandês, alemão, hebraico, aramaico, grego e assim por diante, para que o trabalho pudesse caminhar na direção definitivamente clara. Olhando para isso agora de maneira prática, como é que isso deve apresentar? Quando a versão vai discutir a questão de beleza e clareza, uma das questões fundamentais envolve a reorganização sintática da frase. Quando você lê o hebraico bíblico, ele é invertido. Ele começa sempre com o verbo, quase sempre, para depois vir o sujeito e o complemento, né? E falou então o Senhor a Abraão dizendo, né? Você não vai chegar em casa, então o José, falou então José com a sua esposa dizendo, frite-me um ovo. Isso não vai funcionar direito, né? Portanto, a tradução é feita levando em conta a sintaxe da língua receptora, para que o texto possa fluir bem. Evita textos invertidos. Quando você lê um texto invertido em português, dá a impressão que está dirigindo por uma estrada cheia de lombadas. Toda hora você para ler de novo. A coisa não funciona, não flui. E por isso, nós vamos encontrar em versões antigas textos invertidos que na NVI eles aparecem com fluência. A redução de períodos longos e o uso da pontuação correta na língua portuguesa. Alguns textos, a pontuação do texto hebraico ela é complicada. Ela tem funções diferentes, a pontuação massorética às vezes não atende. Existem sinais que são interpretados como ponto e vírgula, existe um ponto final, mas é difícil às vezes saber como dividir isso. No grego, então, se torna mais complicado. Quem lê Efésios 1, de 3 a 14, vai descobrir que a sugestão dada pelos nossos amigos editores é que não tem ponto final do versículo 3 até o 14. Ou seja, só o César Cielo, antes do Mundial, poderia ler o texto. E vai ler 12 versículos do começo ao fim. Só campeão de natação. É impossível. Por isso, a NVI, ela divide os períodos, coloca ponto final, inicia um novo parágrafo a partir da lógica do próprio discurso apresentado, para que a pessoa possa de fato entender o texto. Essa realidade da clareza passa por uma outra questão fundamental chamada clareza semântica. O que acontece? A tradução de uma palavra do grego, hebraico, aramaico não é uma tradução simples. Quando você pega um termo em hebraico ou um termo em grego, diz, isso significa isso. Não, existe um campo semântico desse termo específico. Quando você pega um excelente dicionário léxico de hebraico, você pegar um
KBL, Hewlett Baumgartner Lexicon, ou BDB, Brown Driver Briggs, qualquer grande dicionário, ele vai dizer, essa palavra tem sentido 1, 2, 3, 4, 5. Em tais textos, assim, assim. Então, por exemplo, o sujeito vai ver o verbo yadá, em hebraico, o verbo conhecer. O sujeito vai ler tranquilamente, Gênesis capítulo 4, verso 1, e Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela teve um filho, e eles lhe deram o nome de Caim. Aí o sujeito que nunca leu a Bíblia, que não conhece, puxa, Adão acabou de conhecer a mulher, já tiveram. Como assim? Por isso que tinha que ser expulso do paraíso, Deus tinha que pensar. Mal conheceu a mulher, já nasceu a criança, o negócio está complicado, né? Conheceram, no capítulo 19, a história de Sodoma e Gomorra. Traga os homens aqui para que nós conheçamos. Vamos tomar um café ali, então a coisa é diferente. Então, como o verbo tem sentido diferente, em contextos diferentes, ele é traduzido conforme o seu sentido no contexto específico. Casa, bait, ou oikos em grego. Essa palavra tem vários sentidos. Casa pode significar família, palácio. Faraó convidou José, né, e os irmãos para almoçar na sua casa. Nossa, que legal. Não, é o palácio, a casa de Davi, a dinastia de Davi. Casa pode ser nação, pode ser templo, pode ser casa também. Olha que coisa, né? Pai, quem estudar genealogia da Bíblia vai ficar confuso. Tem gente que tem vários pais. Fazemos exame de DNA? Não, vamos estudar o hebraico. Pai pode ser antepassado, avô, ancestral, fundador, pai. A palavra tem sentidos específicos. Terra, às vezes quando a Bíblia está falando do Senhor de toda a terra, o Senhor abençoa a terra, você está imaginando que é o planeta Terra, às vezes é a terra de Israel, às vezes é uma região, às vezes é o solo, às vezes é o planeta todo, às vezes é o chão. Então, o que uma tradução responsável vai fazer? Procurar entender o texto à medida daquilo que é recomendável. Às vezes o texto é muito claro de traduzir conforme o contexto, a especificidade semântica. Nós temos algumas coisas que nós precisamos fazer do ponto de vista prático para valorizar a dignidade e clareza do texto, porque há certos termos que estão em traduções antigas que nós não entendemos mais. Há uma lista deles: vilipêndio, vitupério, propínquo, concupiscência, chocarrice, alígera, obreia, coscorão, caçoula, charineca, injúria e impudicícia. Parece escalação de time da terceira divisão. Impressionante. Eu me lembro de um sujeito chegar na igreja e abrir: irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. E não haja entre vós cachorrice. É isso mesmo, tem muito irmão, muito cachorro. Vamos decidir o negócio. Porque de fato ninguém conhece esse negócio de chocarrice. Ele leu, aí quando ele falou isso, pessoal, amém, Senhor, abençoa, oh glória, foi uma benção. É necessário tirar o termo que mudou de sentido. Quantos jornaleiros de meu pai têm pão e abundância? Já tinha jornaleiro no tempo da Bíblia. Eu nunca ouvi. Será que a arqueologia desenterrou o jornal dos dias de Jesus, né? Jornaleiro é diarista. Caim saiu vagabundo pela terra. Tá vendo? O cara não trabalhava, Deus tinha que comer. Não, ele é um peregrino, né? A Bíblia fala que eles tinham que abrir mão da sua fazenda. Fazenda quer dizer bens. Buzina, puxa, já tinha buzina naquele tempo. Será que era qual modelo, né? É trombeta, é o chofar. Então, esses termos, as traduções recentes, por causa da questão da língua portuguesa, tem mudado. Aliás, tem texto que a gente nem consegue entender. Depois, se vocês pegarem uma versão antiga e forem ler Jeremias 48:11 ou Jó 15:27, vão ver que é muito complicado o que o texto está dizendo. Evitar ambiguidade. 1 Timóteo 5:3 diz: honra as viúvas que são de fato viúvas. Como assim? Tem viúva que não é viúva? Tem atestado falso de viuvez? Que isso? São as viúvas realmente necessitadas. Esse é o sentido. Senão a pessoa começa a descobrir coisas que o texto nunca quis dizer. Várias coisas são complicadas no entendimento do texto. Evitar impossibilidades. Existe uma palavra hebraica que pode significar zaken, barba ou queixo. Aí em Levítico 13:29, a versão antiga diz:
o homem ou a mulher que tiver lepra, sará, na barba ou no corpo. Imagina, mulher de barba, né? Alguém disse que a mulher de bigode nem o diabo pode. Não sei se é verdade, é ditado popular, né? Segundo Reis 4:21, pela maneira como a estrutura literária do versículo se organiza, diz que o profeta Eliseu fechou a porta e saiu. Pronto, atravessou as paredes, é claro, né? Ainda mais Eliseu, aí você tem certeza que foi assim mesmo. Aí a pessoa começa a construir. Na verdade, ele saiu e fechou a porta. Evitar associações indevidas. Textos antigos usam a palavra fezes no sentido diferente do que nós imaginamos. O resíduo do vinho, em Jeremias 48:11, traduzido assim, verbo obrar, que dispensa comentários. Pano de saco, que é traduzido sem a palavra pano. E a palavra chifre, que no texto hebraico e grego tem um sentido de força, poder e às vezes tem a ver com masculinidade. Claro que animais machos brigam batendo o chifre. O Senhor levantou o meu chifre. Em português vai ter sentido completamente diferente do original. E evitar anacronismos, ou seja, a versão antiga que fala do unicórnio na hora de falar do boi selvagem. O unicórnio não existe, pessoal, nunca existiu. Usa a palavra dinheiro. Dinheiro não existe, existem moedas a partir do período persa. E há versões muito contemporâneas que até colocam cerveja e piano na Bíblia, em textos em que o sentido certamente distancia-se dele. Portanto, o que a gente deve entender? A NVI procura ser uma versão fiel e significa isso que ela procura trabalhar com a maior precisão possível. Nem sempre uma tradução literal é fiel. A tradução fiel precisa entender o significado do original conforme a gramática da língua original, conforme o sentido e não simplesmente a partir de uma literalidade ou de uma tradição. Alguns aspectos interessantes que marcam essa necessidade de ser fiel a partir de ser preciso. Quer ver uma coisa interessante? Algumas pessoas acham que nós temos nas versões antigas tradução literal do grego e hebraico. A grande verdade é que é impossível fazer essa tradução. Se você pegar o grego de Tiago, capítulo 1, verso 2, e for traduzir literalmente, está escrito assim: toda alegria contai, irmãos meus, quando em tentações caídos em diversas. Esse é o texto literal. Uma tradução mais tradicional tem preservado a seguinte ideia: meus irmãos, têm de grande gozo quando caíres em várias tentações. Você imagina um sujeito novo na fé, começando a ler o Novo Testamento, depois de um pouco ele cai lá, acaba fazendo alguma coisa muito equivocada, ele vai ler o texto, puxa, quando caíres em grandes tentações, amém, né? Ele vai entender tudo fora daquilo que Tiago está dizendo. O sentido é, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, é o sentido do texto pretendido pelo original. Apresentar nota alternativa importante. Às vezes, você tem no grego, no hebraico, no aramaico, expressões que não dá para traduzir em português. Então você precisa de uma nota mais clara. Por exemplo, anothen, em João 3, quer dizer nascer de novo. Mas João, que trabalha muito com uma espécie de linguagem dualista, quer dizer que quem nasce de novo nasce do alto, nasce de cima. Como é que você vai colocar uma palavra em português desse jeito? Não tem, uma nota de rodapé ajuda a entender o texto. A NVI também tem aspectos interessantes, que é ampliar a tradução para comunicar corretamente. Então, Paulo entrou na Ásia. Já estava no Japão, na China, nunca ouvi falar disso. Não é Ásia no sentido do que nós entendemos no primeiro momento, mas é a província da Ásia, a província romana da Ásia. Uma única palavra em grego e em hebraico, como é a palavra matzah, ela é pão sem fermento em português. Se você não usar 3 palavras, você não comunica, e é assim que a NVI traduz. A palavra chesed, misericórdia em hebraico, que também tem o sentido de amor, amor fiel, leal. Em vários textos se prefere essa ideia de amor leal, amor fiel, porque uma palavra só não traduz, e às vezes de um contexto para o outro a tradução deve ser diferente. O desdobramento da gramática. Além de estudar semântica, o estudo das línguas originais estuda como é que se comporta
o verbo, os casos do substantivo, do adjetivo, a organização das frases, e aí nós temos como isso deve se apresentar. O texto literal de 1 Tessalonicenses diz que Paulo está lembrando o trabalho da fé, o esforço do amor e a perseverança da esperança. Todos os casos são o que a gente chama de genitivo. Que tipo de genitivo? O desdobramento do genitivo traz a tradução mais clara. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Mateus 8,15, o imperfeito lá diz que Jesus, tomando a sogra de Pedro pela mão, a febre a deixou, ela se levantou e começou a servir. Literalmente está, ela se levantou e o servia. Mas esse imperfeito, os estudiosos classificam como imperfeito inceptivo, que destaca o início da ação. Isso acontece numa série de questões gramaticais onde se enriquece a tradução. Caminhando para o nosso final, alguns aspectos literários interessantes. A NVI destaca o texto com forma distinta. Quando o texto tem uma prosa, o texto traz narrativa, ele tem paragrafação, não é só versículo atrás do outro. Quando tem a poesia tem um formato próprio para destacar a sua importância literária. A carta tem um formato epistolar e as listas genealógicas também aparecem destacadas, porque isso é importante para lidar com o texto corretamente. As figuras de linguagem devem ser traduzidas. Como é que a tradução deve ser feita? Mais ou menos literal. Como é que a gente decide? Depende do contexto. Por exemplo, muitas figuras de linguagem da NVI são traduzidas literalmente, porque todo mundo vai entender se eu falar: Jesus disse, eu sou o pão da vida, vocês devem ser sal da terra, luz do mundo. Todo mundo entende. Mas a expressão hebraica que aparece em Gênesis 29:14, que o texto diz: você é meu osso e minha carne, né? Imagina você falar: pastora, minha sogra é o meu osso. Ele vai dizer: duro de roer. Não é esse o sentido. A ideia de meu osso e minha carne é: você é sangue do meu sangue. Então você tem uma adaptação dessa linguagem. E às vezes a tradução com explicação. Em João 9:24, quando Jesus discute com os líderes religiosos, porque foi curado o cego, eles viram para o cego e dizem para ele o quê? Dá glória a Deus. Como assim? Essa expressão significa uma intimação para se dizer a verdade. Então, para a glória de Deus, diga a verdade. Salmo 23:5, o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Por quê? Nesse caso, o sentido é de honra. Então ela acrescenta: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E às vezes a tradução é dinâmica. Em Gênesis 34:30, depois do que acontece com os siquemitas, Jacó vira para os seus filhos e fala: vocês me fizeram cheirar mal perante o povo dessa terra. O sentido é atrair o ódio. Gênesis 20:16, naquele caso de Sara lá com Abimeleque, o texto vai dizer: você é como um véu entre os meus olhos. E o sentido disso é tirar os véus dos olhos, é de trazer a ideia de restaurar a honra. E outros textos exigem isso porque eles não são compreendidos. A NVI, na sua proposta honesta, às vezes coloca uma nota: nós não temos certeza qual é o sentido exato de todas as pedras preciosas que aparecem no Pentateuco. Existe discussão sobre isso. A termos de significado incerto, o que são exatamente os nefilins? Pode ser uma coisa, ela coloca nefilim e a nota de rodapé para discutir. A amplitude semântica. Às vezes a palavra lepra tem sentido que vai muito além de lepra, como pode significar mofo em Levítico 14. E notas que falam de problemas de crítica textual, como nós temos, por exemplo, em Marcos 16, de 9 a 20. As notas de rodapé são importantes porque elas falam de crítica textual. Gênesis 4:8, Caim fala para Abel: vamos para o campo. Tem uma discussão sobre os textos onde aparece ou onde não aparece. Traduções alternativas. O Senhor conhece o caminho do justo. Mas por que o Senhor não conhece? Lógico que Ele conhece. O que quer dizer isso? Deve significar: o Senhor aprova, ou talvez reconhece, ou talvez cuida. O que quer dizer Sheol? Hades. A nota explica. E muitas vezes aquilo que a gente vê Paulo
falando em Atos 21, que ele começou a discursar em hebraico. Na verdade parece ser aramaico, porque hebraíces para os gregos era qualquer língua que os judeus falavam. E pesos e medidas que na NVI, para poder ajudar o leitor do nosso mundo, os pesos foram convertidos em gramas e em quilos, medidas de distância em metros e quilômetros, o volume adequado às vezes para medida, litros, e alguns casos específicos são traduzidos especificamente. Então, diante de vocês, o grande desafio e a importância de se aprofundar, conhecer os projetos que envolvem tradução bíblica e particularmente a NVI. Eu quero terminar agradecendo a oportunidade, a honra de estar aqui com os irmãos de Belo Horizonte. Logo vamos aí ouvir o Dr. Adolfo Reutemann com sua palestra riquíssima sobre os manuscritos do Mar Morto, e fazer um convite para vocês. Nós temos feito algumas viagens para a terra de Israel com objetivo acadêmico, não viagem comum que as pessoas fazem. Em julho do ano que vem, nós teremos uma viagem chamada Bíblia, Arqueologia e Espiritualidade, com o reconhecimento da Universidade Hebraica de Jerusalém através do Instituto Moriá, e que terá também, entre outros estudiosos arqueólogos, Dr. Reutemann lá, e eu também vou estar fazendo parte desse projeto. Muito obrigado pela oportunidade. Mais informações aqui. O pessoal também na livraria tem outros destaques aí para quem tem interesse em outras viagens. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe.